Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o Conacate para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais têm a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O Conacate vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Roncolato, sou casado, pai do Davi, gosto de basquete, esporte também faz bem, né? Sou membro atuante da Renovação Carismática Católica, no qual coordeno o Ministério de Comunicação Social da Diocese de Goiânia, baterista nas horas vagas. A música para mim é um hobby e uma missão, inclusive tem uma banda de rock católico, no qual eu convido depois vocês a conhecer. No final deixo meus contatos lá. Bom, vou falar aqui um pouco sobre o tema proposto, né, que é o Muito Além do Selfie, fotografe como profissional e evangelize como um discípulo. Vamos abordar um tema sobre fotografia, fazer da fotografia um meio evangelizador também. E aqui eu vou passar algumas técnicas para que a gente possa conhecer mais um pouquinho sobre a fotografia. O tema proposto, Muito Além do Selfie, nós vamos trabalhar alguns pontos chave para esse nosso bate-papo. Acompanhe no slide o que a gente vai poder abordar nesse tema. Vamos falar um pouco sobre o desafio, né, de querer mostrar ao mundo a nossa fé. Afinal, conhecemos Deus e queremos mostrar para o mundo aquilo que acreditamos, aquilo que professamos, né? Queremos mostrar para todo mundo a nossa fé e vamos mostrar isso através da fotografia. Segundo passo, o que é fotografia? Vamos entender um pouco sobre essa palavra, sobre o conceito de fotografia e entender como é feito, como é o processo. O terceiro passo, estudar é preciso, né? Sabemos que a missão, o voluntário, isso é muito importante, mas saber também sobre fotografia é um desafio muito grande, porque precisamos estudar, saber algumas técnicas, isso faz toda a diferença em nosso trabalho. Depois, os 5 medos que bloqueiam sua criatividade. Às vezes sabemos o que queremos fazer, sabemos o que queremos fotografar, mas o medo de expor, de estar na frente, ainda mais quando você trata de um ambiente religioso, algumas coisas bloqueiam a nossa criatividade. Então vamos falar um pouco sobre isso também. 4 exercícios básicos, né, para treinar a nossa observação. Alguns pontos-chave que nos ajudam a observar mais e fotografar com qualidade. Penúltimo passo, fotografar adoração e missa. Pode? Isso é um assunto muito procurado, me perguntam muito sobre isso, né? Sobre fotografar adoração, como que pode, não pode? Então vamos abordar um pouco sobre isso também. E mais para o final, a gente vai analisar algumas imagens, alguns trabalhos que eu tenho desenvolvido e mostrando para vocês um pouco daquilo que foi abordado na parte teórica. E o que é fotografia? Fotografia é uma linguagem universal que a ideia é transmitir emoções e sentimentos que palavra nenhuma pode expressar. Então uma fotografia bem feita, ela, como se diz o ditado, ela vale mais por 1000 palavras, né? Uma imagem vale mais por 1000 palavras. Então essa é o sentimento, o que devemos passar pela fotografia, né? E quando aprendemos a fotografar, observar o assunto fotografado,
começamos a entender a linguagem da fotografia, tudo que envolve o nosso meio, a gente começa a visualizar de forma diferente. Então, nosso sentimento, nossa sensibilidade fica muito mais aguçada, né? Você trabalha mais o sentimento através da imagem. Então, tudo que está em nossa volta, o cotidiano, aquilo que convivemos, você consegue perceber de uma forma diferente. Então, assim, às vezes tudo que você vê, que você consegue olhar, captar a imagem com o seu olho, você acaba vendo de forma diferente. Você começa a imaginar, nossa, aqui daria uma boa fotografia, às vezes uma luz que entra. Então, com o passar do tempo que você começa a fotografar, você vai começar a perceber isso, né? O seu sentimento, a sua percepção de imagem, ela fica mais aflorada. E a fotografia, ela precisa passar todo esse sentimento, né? Mas, voltando ao assunto, afinal, o que é fotografia? Acompanhe nesse slide novamente. O que é definição de fotografia? O que seria a definição de fotografia? Então, a palavra fotografia, ela vem do grego phos, que significa a luz, né? E grafis, que significa a grafia, fotografia, ou seja, escrever com a luz. Então, resumindo, a fotografia nada mais é do que desenhar com a luz. Você aproveitar daquilo que a luz nos oferece e a desenhar com a luz. Então, sem a luz, ela não há fotografia. Mas para a fotografia acontecer, nós precisamos de uma série de coisas uma série de conjuntos que faz toda a diferença no conceito da fotografia, que seria ciência prática, imaginação, desenho, habilidade técnica e a capacidade organizadora. Nós, no decorrer do nosso bate-papo, vamos falar sobre isso, ponto a ponto, né? A ciência prática é conseguirmos explorar daquilo que temos de melhor no ambiente, na luz natural, né? De uma forma bem eficaz. Imaginação é a capacidade de você conseguir imaginar uma imagem, aquilo que nossos olhos veem, podemos traduzir isso em uma fotografia. Ou seja, a gente começa a criar uma imaginação para aquela imagem, né? Então, trabalhar toda essa forma, a imaginação dentro da nossa mente para que isso possa virar uma fotografia. O desenho, né, que é a questão da composição, o formato do enquadramento ali, e habilidade técnica, né, que é o que falamos mais no início, estudar é preciso. Então, ou seja, nós temos uma câmera compacta, temos uma câmera profissional, tudo isso depende muito daquilo que cada um equipamento possa nos oferecer. Então, a habilidade técnica é conhecer o equipamento, trabalhar com aquilo que temos, saber o que temos em mãos e trabalharmos com aquilo que ela nos oferece. E a capacidade organizadora, que é pegar tudo que está num contexto, né, tudo que está ali, e conseguir encaixar dentro da fotografia. Então a fotografia ela precisa ser trabalhada e com todos esses itens e passar a verdade, né? Tim Walker é um renomado fotógrafo britânico que ele diz uma coisa, ele é um fotógrafo de moda, né? E trabalha muito com a questão de sonho, conseguir passar aquela verdade, né, da moda para quem vê a sua fotografia. Então ele diz uma frase muito, muito bacana: um retrato que não traz nenhuma verdade sobre o retrato, ele é irrelevante. Então, ou seja, se nós fizermos uma foto que não traz aquele momento que conseguimos identificar, ele acaba sendo uma fotografia irrelevante. Então, você pode perceber nessa foto que o momento de oração ele veio encaixar com a faixa que estava logo atrás. Essa faixa é uma faixa de identificação do evento, dizendo que logo ali atrás tem o atendimento de oração, acompanhamento de oração, e nesse momento o pregador ele motivava a oração de todo o público, né, ali dos fiéis. E ao momento que eu virei para percebi uma oportunidade de poder fotografar, e conseguimos fazer essa foto. E um outro fotógrafo renomado
do mundo inteiro, quando começa a trabalhar, quando começa a estudar fotografia, conhece um pouco do trabalho desse fotógrafo que vamos mostrar aqui agora. Acompanhe no slide. Essa foto, ela é uma foto chamada de O Momento Decisivo. Ela foi feita em 1932 por Cartier-Bresson. Então é um mestre da fotografia. Quando você começa a estudar, a entender um pouco sobre fotografia, não tem jeito, todo mundo conhece um pouco sobre esse fotógrafo. E então foi um momento bem único, que essa fotografia ela é conhecida no mundo inteiro, famosíssima, trabalha toda a técnica da fotografia, que vamos falar um pouco mais embaixo, mas a frase que ele diz que é muito, muito verdade. Em fotografia, a criação é um assunto rápido de um instante, um lance, uma resposta, de erguer o aparelho, a linha da mira do olho, prender numa pequena caixa econômica que o surpreendeu, capturar em pleno voo sem trapaças, sem deixar escapar. É fazer pintura, tirar uma foto. Então, ou seja, fazemos uma pintura ao tirarmos uma foto. E baseado nessa fotografia de Cartier-Bresson, vou mostrar algumas fotos que eu fiz em alguns eventos, que mostram um pouco sobre esse momento decisivo, né, que é trabalhar a sensibilidade da fotografia e junto com essa técnica, essa percepção dessa foto que ficou conhecida no mundo inteiro. Então, baseado nesse conceito, eu quero mostrar algumas fotos para vocês de alguns eventos. Acompanhe. Essa foto é do Tony Allison, né, um show que ele fez no Hallelujah, agora o recente. É o momento que ele deu um pulo no início de uma música, então é aquele momento que a gente precisa ficar bem atento no artista, no objeto fotografado, na pessoa fotografada, pois cada um tem o seu time, o seu tempo ali. Esse evento, esse ocorrido, né, do Tony, essa ação, digamos assim, não aconteceu mais no show, então ele só deu um pulo na segunda música. Então aquele momento ali é um momento que aconteceu, né, dele dar esse pulo. Eu estava num espaço, no local certo, na hora certa e atento, né? Não, se eu tivesse dispersado ali, tinha passado, porque isso é fração de segundos, né? A próxima foto, essa é a Olívia Ferreira também, um momento, um show em Goiânia, e no momento que ela falava, se eu não me engano, antes da música, ela falava sobre Nossa Senhora, alguma coisa nesse sentido, se eu não me engano. E a minha ideia era fotografar os pés de Nossa Senhora com o terço ali, né, mostrando o terço, e a sensação dela poder tocar no manto ali de Nossa Senhora e passar toda aquela ideia. Isso pode ser bem trabalhado em um resumo, um release, uma matéria que o jornalista possa fazer, né? Então, trabalhar toda a comunicação da fotografia. Então, ou seja, às vezes a palavra não precisava nem de falar aquilo que ela quis dizer nessa foto, né? Uma próxima foto isso foi no encontro também arquidiocesano aqui da renovação daqui da Arquidiocese de Goiânia, e um momento que o painel de LED ele colocava o tema Espírito Santo. Essa é uma amiga nossa aqui da nossa cidade, e ela estava animando o encontro nesse dia. Mas foi um momento de início de oração, onde o Espírito Santo ali no painel, no fundo, e a minha intenção comecei a imaginar uma situação que poderia ser fotografada. E uma situação que não é muito fácil, porque por uma questão de segundo, isso pode passar e não ter uma outra oportunidade. Então eu comecei a imaginar Espírito Santo, oração, olhos fechados. Então eu consegui encaixar o que eu queria nessa foto. Um momento de oração onde ela está feliz, né, mostrando a alegria no Espírito Santo, percebendo no semblante dela um olho fechado e a mão no coração.
Então, ela encaixou perfeitamente essa comunicação que eu quis passar, né? Essa imagem que eu quis passar através da foto. Uma próxima foto, isso foi numa jornada diocesana, na diocese de Anápolis, uma cidade próxima de Goiânia, aqui. No momento de adoração, o padre passando com o ostensório, e no momento que ele passou por mim, eu acompanhei o olhar, e na hora do retorno dele, ele estava voltando ali para a capela, para deixar o Santíssimo na capela, e ali era indicando a adoração, momento de adoração, a capela de adoração. Então, a palavra não precisa de dizer mais nada do que foi feito na foto, né? Próxima foto, o Padre Cleidmar no momento de oração, em um encontro também, onde ele falava sobre a importância de estar com Jesus, de caminhar com Jesus. E então, dessa homilia, no momento da homilia, eu comecei a imaginar a cena. Comecei a construir toda a cena para ser fotografada, né? Ou seja, aquilo que falamos no início, capacidade de organização. Então, comecei a organizar o enquadramento, tudo que encaixaria naquele contexto. Então, foi um momento que ele com as mãos para cima, de mão fechada, simbolizando ali, né, com o enquadramento, me ajudou muito a identificar muito a questão de segurar na mão de Jesus, né? E aí é proposital aqui o primeiro plano, ele ficar desfocado e focar justamente na cruz, no crucifixo ali, e dando sentido, né? Jesus o centro de tudo e caminhamos sempre com Jesus. Essas são algumas fotos que eu quero começando a mostrar para vocês, né? Vamos falar um pouco mais embaixo, vamos analisar mais algumas fotos, mas essas é só para mostrar um momento decisivo, aquilo que Cartier-Bresson mostrou ali na frase, e também a questão da verdade, mostrando a comunicação da imagem, ela precisa de mostrar uma verdade, ela precisa de se comunicar. Bom, depois de termos visto algumas fotos e analisado entendido um pouco sobre esse fator decisivo, do que devemos passar na fotografia, um ponto fundamental para nós que queremos registrar as nossas fotos com mais qualidade, que estudar é preciso, né? Nosso tempo aqui é muito curto para poder ensinar técnicas de manuseio e tudo, mas quero convidar vocês a conhecer um pouco mais dessa parte técnica da fotografia. Tem muitos sites bacanas. O Google, por exemplo, se você digitar lá técnicas de fotografia, vai aparecer um punhado de site, né? Então, para que você entenda um pouco mais sobre simetria, enquadramento, regra dos terços, o que é regra dos terços, curvas, ponto de fuga, toda essa parte de enquadramento de fotografia, ISO, diafragma, velocidade, obturador. Então tudo isso são coisas técnicas na fotografia que nós precisamos atentar e cuidar bem, né? Saber aquilo que podemos explorar de bom na nossa câmera, no nosso equipamento, mas para isso a gente precisa de entender cada passo, como que é feito a máquina, né? Como que eu uso mais ISO, eu uso menos ISO, velocidade muito rápida, baixa, o que significa isso, né? Luz ambiente, usar flash ou não, usar o flash da câmera ou o flash externo, tudo isso diferencia. Câmeras compactas, evitar de usar o zoom na câmera. Às vezes você tem notado as câmerazinhas compactas, aquelas de bolso, quando você dá muito zoom, vai tirar uma foto de longe, que abate o flash e fica escuro do mesmo jeito, né? Então, isso ocorre porque você deu um zoom e um flash, aquele flash ele é para determinada quantidade de espaço, né? Então, as câmeras, se eu não me engano, as câmeras compactas, essas de bolso, são para 3 metros. Então, precisamos de atentar para qual que é o limite do nosso flash. Então,
eu convido você a conhecer um pouco mais sobre essa parte técnica, estudar a fotografia mesmo, né? É, o enquadramento faz toda a diferença, toda a sintonia da fotografia vai se dar através dessas técnicas que você conhecendo vai entender um pouco mais e vai dar uma grande diferença na sua fotografia. Bacana? Então, estude, conheça mais sobre o equipamento e aproveite o máximo dele. Bom, agora eu quero falar um pouco mais sobre alguns passos que nos ajudam a fotografar melhor, né? Ou seja, 5 medos que bloqueiam a nossa criatividade, né? Quando falamos em criatividade, não falamos em pessoa criativa, o fotógrafo profissional, não, todo mundo é criativo, né? Somente precisamos trabalhar melhor nosso desbloqueio, esse medo de o que eu vou fazer, como que será que eu consigo, né? Então a criatividade ela tem em todas as atividades, seja ela num médico, ela num fotógrafo, num designer, em todas as áreas das nossas vidas. Então, um primeiro passo, né? Medo da mudança. Nós temos medo de mudar, medo de ousar. Tudo que é novo, tudo que nos move a mudança, tendemos a ficar com medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, precisamos mudar nossos hábitos, precisamos mudar a nossa forma de pensar, né? Algo novo sempre traz benefício, com sabedoria, com discernimento, lógico, né? Então, o medo da mudança, isso atrapalha muito. Então, pense mais, mude, faça algo novo, aquilo que você não está acostumado, não é de hábito, faça mudança. Você vai ver que é um dos desbloqueios. Medo de estar à frente e fazer algo de errado, né? Para nós, às vezes estamos coordenando uma equipe, algum movimento, tudo às vezes é mais tranquilo, mas às vezes quando você está à frente de um evento, que você está sendo ali responsável por fotografar, por registrar as imagens, primeira coisa, nossa, será que eu estou fazendo certo? Será que o que o pessoal está pensando? Então, primeiro passo, deixe de lado um pouco esse pensamento de o que será que eles estão falando, né? Então vamos pensar mais, focar no trabalho, fazer aquilo que você veio fazer, registrar aquele momento com sabedoria, com discernimento, com cuidado no caminhar, na forma de agir, né? Então isso faz a diferença. Mas você está ali para fazer aquele trabalho, por que não fazer bem feito? Então tirar a primeira coisa, tira aquela ideia de, nossa, o que estão falando de mim, né? Terceiro passo. Falamos já um pouquinho agora, né? O medo do que os outros vão falar. Temos muito medo daquilo que as opiniões externas. Você conhece o seu movimento, você conhece aonde você está, num encontro, em uma missa, mas primeira coisa que nós procuramos é isso. Primeiro medo um dos medos que nos atrapalha é isso. O medo do que as pessoas estão falando de mim, por eu estar aqui na frente fotografando. Então, primeira coisa, tira essa mentalidade. Às vezes as pessoas não estão falando nada, mas você tem aquilo na cabeça. O que estão falando de mim? O que eu estou fazendo? Né? Então, esse terceiro passo a gente tem que eliminar da nossa mente, senão a gente trava, bloqueia, não consegue fazer mais nada. Quarto passo, medo de atrapalhar o momento. Isso é um cuidado que nós devemos ter, mas não medo. Movimentar com cuidado, usar roupas adequadas. Quando eu vou fotografar, eu fotografo sempre de preto, principalmente se for um evento noturno, para não chamar tanta atenção, porque às vezes é necessário a gente se movimentar tanto, né? Então, para não atrapalhar o momento, às vezes é melhor você desligar o flash, trabalhar com a fotografia sem flash. E eu particularmente trabalho muito sem flash, também para não atrapalhar mais, porque eu acho muito mais bonita a luz natural, a luz do palco, principalmente de show. O flash ele destrói essa iluminação
que nós temos, né? Que às vezes temos o ambiente, a luz externa. Então eu particularmente eu gosto muito de usar por esse motivo. Mas é saber o momento de usar, saber o momento de não atrapalhar. Quando um exemplo básico desse é quando às vezes tem um presidente da missa que tá ali presidindo a adoração. Se for o caso, procure alguém, procure o evento, o encontro, né? Não só a missa, a adoração, mas procure alguém que está ali responsável por aquele momento e converse. O que gosta de fazer, o que pode fazer, o que não pode. Então, isso é muito importante. E um exemplo disso foi um dos eventos nacional da renovação, que eu tive essa oportunidade de poder conversar com o Dom Alberto Taveira, na qual eu ia fotografar a missa, e ele me pediu para que não usasse o flash, porque às vezes flash demais atrapalha a concentração do padre ali, do pregador, né? Então, isso foi muito bom, porque eu percebi que às vezes tem pessoas que tá ali, quer fotografar, mas não preocupa também com esse lado. Então, ter cuidado, né, mas não ter o medo de atrapalhar. Isso a gente ter o cuidado para não atrapalhar, mas não o medo de estar atrapalhando. Né? O cuidado é diferente do medo. E o medo de estar sendo desrespeitoso com a liturgia. Muitos me perguntam sobre fotografar missa, adoração, como que eu faço, qual que é o sentido, o que eu uso para poder fazer. Vou falar um pouco mais lá embaixo. Mas conhecer a liturgia como católico, como cristão, isso é muito importante. Você conhecendo a liturgia, eu tenho certeza que você não vai desrespeitar em momento algum. Né? Então, se vai ter uma adoração, movimente com cuidado, com devagar, né, no momento certo. Então, se você está ali para fotografar a missa, o momento da entrada é importante, a hora que o padre beija o altar, depois no momento da homilia, ou apenas os leitores ali também, uma, duas, três fotografias ali já o bastante. E depois fique tranquilo, não fique fotografando o tempo todo. Não há necessidade. Vai ficar fotografia repetitiva e sem um nexo, né? Então, momento da liturgia eucarística. Então, pense mais sobre isso. Antecipe sua movimentação. Acabando o momento da homilia, ali, sente, aguarde, espere o momento certo de poder levantar, ir para a oração eucarística, o momento que o padre ele levanta o corpo e o sangue de Cristo. Então, com muito cuidado, não tem porquê de ter o medo de desrespeitar a liturgia, certo? Depois disso, né, vamos falar também sobre alguns exercícios para a gente melhorar a nossa observação, né, trabalhar a nossa observação. Isso faz toda a diferença na fotografia. A maior qualidade de um talentoso fotógrafo não é o tanto de conhecimento que ele possui, ou o valioso equipamento que ele tem. O talentoso fotógrafo possui a qualidade que vem com o tempo e com muita prática e observação. E essa qualidade que diferencia o bom fotógrafo do péssimo fotógrafo. Mas como desenvolver essa qualidade? Como trabalhar o poder da observação na fotografia? É preciso muito tempo prático e esforço para fotografar, né, por parte do fotógrafo. É muito além disso. É preciso dedicação, foco, e para ajudar os iniciantes, né, eu vou deixar alguns 4 exercícios básicos para trabalhar a nossa observação. Então, para nós, fotografia ela não é somente equipamentos caros, né, tem uma lente um super mega power, não. Vai muito além. A observação é o primordial de tudo. Se você tem um equipamento e não sabe usá-lo, é mesmo do que você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Então, a observação ela é muito importante, e analisar, fazer toda essa análise é bem diferente. Então, o primeiro passo, qual que seria? Analisar. Né? Tudo começa por uma boa análise que irá ser fotografado. A análise de um objeto começa com a observação da textura, das cores, do relevo, das curvas ou de outros detalhes que compõem o objeto. Né? E nesta observação que o fotógrafo
pode já ir pensando em futuras composições, ou seja, a gente começa a analisar a luz, o ambiente, a textura, cor da luz ali, e você consegue a partir desse momento que você vai analisar, trabalhar essa composição da fotografia, né, que faz toda a diferença. E o segundo passo é novas perspectivas. Às vezes fazemos foto de uma forma tão padrão que queremos, às vezes, passar uma nova forma e... Ah, mas minha foto não fica legal. Tenta com outra perspectiva. Ou seja, depois de analisar o que vai ser fotografado, o próximo passo é escolher melhor a perspectiva. Ou seja, na perspectiva que a gente consegue transmitir o que fazer, né? Entre a comunicação e o espectador. Fotografe em diferentes ângulos e distâncias focais. Esse simples exercício vai fazer você desafiar toda a sua capacidade de poder observar e ir além da câmera, né? Então, por exemplo, uma coisa bem primordial. Quando você vai fotografar, se você fotografar de cima para baixo, sempre você vai deixar o objeto ou a pessoa com a sensação de pequeno, coisas pequenas. Se você fotografar de baixo para cima, dá a sensação de amplitude, né, bem maior. Às vezes você quer pegar um pregador, alguma coisa, se você fotografar do ângulo de baixo para cima, te dá a sensação de muito grande, né? Então, a perspectiva, ela faz a diferença na sua fotografia. Olhar com um olhar diferente, fora daquele padrão, sempre ali em pé, formalzinho, toda aquela forma. E a perspectiva, ela muda. Às vezes um passo que você dá para a esquerda, para a direita, abaixa 10 centímetros, faz toda a diferença na fotografia, certo? 3, né? Passo 3. Avaliar os locais. Antes de uma sessão fotográfica, do objeto ali, do evento, tire um tempo para você poder avaliar o momento, o espaço, o salão de festa, o salão onde vai acontecer o encontro, a paróquia, onde entra mais luz na missa, onde entra menos luz, às vezes é um evento durante o dia. Então, preocupar com essa parte do local é muito importante também, situação climática, né? Então tudo isso ela influencia nessa percepção, nessas observações fotográficas. Então isso é um ponto muito crucial, certo? E quarto passo, fotografar sem câmera. Mas você deve me perguntar, como fotografar sem câmera? Né? Que loucura é essa, né? Então vamos lá, calma. É simples. Mesmo sem ter câmera, que um futuro fotógrafo já começa a dar os primeiros passos na fotografia. Ou seja, você começa a fotografar com seus olhos, admirar a imagem que está na sua frente, trabalhar toda essa percepção sem ter uma máquina fotográfica para você clicar, né? Então essas habilidades, ela vai permitir você combinar os elementos que estão à sua disposição, ou seja, fazer aquela capacidade de organização, construir a sua imagem sem ter uma máquina, ou seja, fotografar sem ter câmera, ok? Bom, analisando todas essas técnicas, de analisar objetos, composições, observações, vamos para um assunto que o pessoal sempre me pergunta, então achei pertinente a gente poder falar um pouco sobre ele. Quero aqui expor com vocês, espero que atenda a algumas dúvidas também. Fotografar adoração e missa, pode? Pode. Devemos. Não queremos mostrar para o mundo a verdade que nós cremos? Então, nada melhor do que registrar esse momento. Mas, todo momento você precisa de um zelo, de um cuidado, de uma sabedoria. Então, alguns pontos que eu coloquei aqui, né, que vamos abordar nesse tópico sobre missa e adoração. Toda pessoa, como ser humano e principalmente como cristão, o segredo de tudo é saber se comportar em todo e qualquer ambiente que esteja, ou seja,
sabendo se comportar, todo mundo precisa saber isso, nem tanto por cristão, mas como ser humano, né? Na Santa Missa ou em uma adoração não é diferente, e vou mais além, pois ali está o Rei dos Reis, e então nós precisamos seguir alguns passos para que não sejamos inconvenientes, né? Ou seja, ali está o nosso mestre, o mestre dos mestres. Então, como você se comporta quando está um seu chefe? Imagina quando está Jesus ali, né? Então, primeiro passo, conhecer o rito da missa, conhecer os ritos ali da adoração, o momento que vai ser feito o traslado do ostensório, né, no meio dos fiéis, conversar com o presidente da celebração, ou seja, estar atento àquilo que vai ser feito, vai ter alguma coisa de diferente, ficar atento naquilo para que não possamos fazer atropelo e nem nos comprometer no meio da nossa do rito da missa, né? Estar com roupas adequadas, às vezes colocamos roupa apertada. Eu particularmente eu gosto muito de usar roupas largas e grandes, justamente para não dar esse problema. Levanto, sobe, desce escada, levanta os braços. Então, assim, muito cuidado com isso. Roupas não muito chama tanta atenção, né? Então, isso é primordial, principalmente estando na missa e ainda mais a serviço. Saber o momento de fotografar, não sair clicando a qualquer momento. Temos um momento que temos que clicar, como eu falei um pouco acima, né? Ser discreto, a gente precisa ser discreto. Movimentação em público às vezes chama muita atenção, então muito cuidado no que vamos movimentar, fazer. Então isso é muito importante. Estar sempre atento no que vai ser proclamado. Então às vezes um padre está dizendo na homilia, está falando algum tema e você constrói essa imagem e tenta retratar aquela imagem. Então, ou seja, fazer com que ele está sendo falado ali e poder retratar, né? Então, às vezes ele pede para a Assembleia levantar e ali é um momento que fica uma foto legal, fica uma foto bonita. Então, ficar atento também naquilo que vai ser falado. E um dos mais importantes é estar em constante oração, né? Eu costumo falar aos meninos, sempre alguns amigos falam, nossa, mas que foto bonita. E isso não é demagogia, mas se não fosse pelo Espírito Santo, eu não conseguiria. Quem sou eu para poder retratar um momento de fé, um momento de oração, daquele fiel que está ali num momento íntimo com Deus, né? Então, estou sempre em constante oração, peço para Deus o discernimento e o momento certo de poder fazer aquilo que eu preciso fazer, né? Com qualidade, mas também sem extravagância. Né? Então eu preciso estar em constante oração para fazer aquilo que eu preciso fazer, fotografar a verdade única e absoluta que é Jesus Cristo. Quero mostrar para vocês aqui algumas imagens que no meio, nesse tempo tem algumas fotografias minhas aí, tanto virando produto, né, no final aqui eu vou mostrar para vocês, e de divulgação também, né? Então a gente vai mostrar algumas fotos aqui, quero que você acompanhe nos slides, mas eu queria que você analisasse essas fotografias não como leigo, você vai fotografar como um olhar de fotógrafo mesmo, né? Agora não só é bonito, é aquilo, nossa que legal, não, olhe enquadramento, luz, tudo isso, começa a analisar com um olhar diferente nesse momento, né? Acompanhe agora aqui no slide. Essa primeira foto é uma foto de uma adoração, é um ostensório, e nesse momento eu percebi essa foto, a sombra ela fez umas leves, não sei se você consegue ver por ser um vídeo aí na internet, mas a sombra, a luz com a sombra e a fumaça, ela fez alguns raios saindo ali da ponta do ostensório. Então ela faz umas faixinhas bem fininhas, não sei se você consegue ver aí. Mas a ideia é fotografar essa imagem, e aí é uma das técnicas daquilo que eu falei, essa aí chama regra dos terços. Ah, mas o que seria a regra dos terços? É isso aqui, ó, nada mais é do que isso aqui. Como você pega uma máquina fotográfica, quase toda máquina fotográfica ela vai ter essas divisões no seu visor,
Então, para você enquadrar melhor a sua fotografia, né? Então, a ideia do regra dos terços é você tirar o objeto de primeiro plano do centro e colocar em algum dos cantos. Eu poderia colocar na direita, na esquerda, mas a minha ideia foi colocar ela no lado esquerdo, justamente porque eu gosto de trabalhar, eu trabalho muito com as fotos para usar em redes sociais. Então, é o espaço ali do lado direito para a gente colocar uma mensagem, alguma arte, né, ali. Estão usando bastante essa regra dos terços para poder fazer isso. Então, viu que no momento que eu joguei ela para a esquerda, ela ficou bem mais evidenciada. Então, a regra dos terços ela serve para isso, para essa forma de fotografia. A próxima fotografia é a questão de fotografar com novas perspectivas, novos ângulos. Então essa é uma foto convencional, simplesmente com uma inclinação, né, da câmera, mas pode ver que o enquadramento dela não ficou tão bacana. Tem uma pessoa sentada ali no fundo, então isso polui um pouco o visual. Então o que eu fiz? Abaixei, apenas ajoelhei e fiz a foto de baixo para cima. Então o que eu quis passar aqui? Uma ideia de grandiosidade, uma ideia de poder colocar uma amplitude na fotografia. Então é um momento de animação, é um momento de louvor ali, de alegria. Então eu quis passar essa brincadeira, né, de poder dar uma amplitude na foto. Uma outra coisa, uma outra foto também, essa é um evento, o pregador estava motivando, e sempre isso é muito, muito bom. Trabalhar com as ações, a fotografia ela precisa de ter uma ação, né? Então o pregador naquele momento ali, você pode ver que o segundo plano, né, desfocado ali, mas você consegue perceber que as pessoas estão de braços levantados. Então é uma ação que ele estava trabalhando ali, uma motivação. E a regra dos terços também, né? Você pode ver que eu joguei ele para o lado esquerdo e isso evidencia muito a fotografia. Uma outra questão é você analisar essas duas fotos. Em encontros arquidiocesanos, em todo esse meio nosso, sempre tem cartazes, divulgando grupo de oração e tudo, só que nem às vezes isso é bacana de poder fotografar, porque fica muito poluído. Então você pode analisar na fotografia do lado esquerdo, o ostensório, o padre ali quase não aparece, fica meio perdido, né? E já na direita já mostra todo o ponto de fuga, né? Todo mundo, quando você olha a imagem, ela converte, o seu olhar já vai direto para o ostensório e automaticamente te leva até as pessoas. Então, as pessoas olhando para o ostensório, então isso tudo, a foto ela se comunica. É o mesmo momento, é o mesmo padre. A única coisa que a gente fez, fotografar no momento certo. Então espera alguns minutos, alguns passos a mais e que a gente pode tirar um proveito melhor da foto. O enquadramento aqui realmente foi proposital, cortando o padre e mostrando as pessoas, pegando uma parte maior da parede ali. Então isso foi tudo proposital, né, esse enquadramento. É um enquadramento que eu particularmente gosto muito e eu acho que ficou bacana. O público preencheu mais do que a foto da esquerda. Então a da esquerda te dá uma sensação de poluído, pessoas não estão olhando para o ostensório, tá olhando pro telão, que o telão estava transmitindo ali naquele momento. Então mas a segunda foto ela já comunica melhor. Sentimento, nós precisamos fotografar sentimentos, momento de oração, isso, um plano mais fechado, mostrando aquilo que está sendo passado na oração, né? Enquadramentos, como eu disse, né? Então a ideia é que isso aqui foi num show do Davidson Silva, enquadramentos diferentes, ângulos diferentes, né? Então às vezes com um simples enquadramento diferente você dá
um novo olhar para a fotografia, né? Então a foto da direita é um momento de oração dele ali, e aonde mostra muita fumaça, no momento do show, né? Então, e trabalhando um espaço muito grande para cima. Então também é uma regra dos terços, né? Então pode ver que eu gosto muito de trabalhar com a regra dos terços. Na da direita, justamente a ideia de evidenciar o evento, né? O festival ali, o Aleluia. E a questão de uma mensagem de agradecimento que o artista pode deixar. Então, pensando também nessa possibilidade disso virar uma arte de redes sociais. Essa próxima foto aqui é um momento que eu não teria outro se a gente perdesse, né? Então é o olhar atento, enquadramento, exposição, velocidade, tudo já organizado na câmera, porque a hora que o artista ali, aqui no caso do Davidson Silva, ele estende o microfone para o público cantar, e essa pessoa que logo estava bem na frente, né, deu um pulo e começou a cantar junto. E então por fração de segundo eu consegui pegar essa imagem, mas porque eu estava atento, já estava esperando algo dele, mas nada que isso foi pensado, foi ensaiado. Então, se a gente não estiver atento, isso faz toda a diferença, né? Já o enquadramento mais centralizado, essa foto, mostrando a alegria, mostrando a cor, sabe, o fundo, o plano de fundo ali. Então, o momento da oração, com o olho fechado, mão para cima, né? Então, buscando toda essa comunicação na fotografia. Essa já é uma foto um pouco mais despojada, né? Mostrando a euforia da música, da alegria, e também algo que não é tão simples de se fazer. Você pode notar que por trás dele vem todo um contorno de branco, que é o contraluz. Eu gosto de trabalhar muito contraluz, a gente chama de flare na fotografia. Esse é o contraluz, o flare vai vir uma próxima foto, eu vou mostrar o que significa o flare, que é quando a luz ela invade por inteiro a lente, e ela dá aquele reflexo, né? Então ele dá um recorte muito bacana. Eu particularmente gosto muito desse recorte que ele faz no objeto fotografado, na pessoa. E essa contraluz ele faz todo esse recorte. Essa é a fotografia do pulo, né? A gente chama de flare, né? Pode ver que há alguns pontos estourados, que a luz ela entra bem de frente à câmera, né? A lente. E também a questão do momento decisivo, né? A fotografia, atento para aqueles momentos, e trabalhando toda essa possibilidade. Alegria, explosão, o regra dos terços, né? Então mostrar o que a música traz, o show, né? Traz um momento de alegria. Então isso é muito importante da gente poder fotografar. Momento de oração, né? A iluminação ali ela fez um formato de estrela, né? Então também regra dos terços, para a gente poder trabalhar imagens em redes sociais. Então isso hoje é o que mais pedem, né? Fotografia para divulgar na internet, em site. Então isso é muito usado. Mais uma fotografia do Tony Allison também, no Festival Aleluia. Você pode ver que o flare ele faz isso não tem nada de Photoshop, não tem, é só fotografia bruta mesmo. E quando a luz entra na lente, ela faz essas bolinhas coloridas que a gente chama de flare, que dá esse efeito bem bacana nas imagens. E chegando ao fim também, que as fotografias, né, o momento de muito movimento no show, então a gente ficar atento para isso, né, o enquadramento, pessoas com as mãos levantadas ali, e era uma música do Espírito Santo. Então trazendo todo esse dinamismo na fotografia. Bom,
Com essa imagem eu quero despedindo, né, sobre a fotografia, sobre o nosso bate-papo, né, sobre a fotografia não, sobre o nosso bate-papo, e poder, com essa foto, vocês possam também tomar consciência do que a fotografia ela pode fazer. Nós precisamos de levar as pessoas a Cristo. A fotografia é um meio muito forte de evangelização e com as mãos levantadas nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, chegar até o céu. Então agradeço a vocês, deixo meus contatos, querem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, dentro do site, o meu site está em construção, mas tem todos os links, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, todas as redes sociais que você me encontra e que nós possamos bater um papo, tirar algumas dúvidas sobre a fotografia e quem sabe, né, também estar trabalhando junto com vocês e também tirando essas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, agradeço todo a atenção para poder estar participando deste bate-papo. Muito obrigado, quero contar com vocês, curta a minha página, tá lá no site, já tem a página, e espero contar com vocês e caminhar junto, tá bom? Obrigado, tchau, tchau, Deus abençoe. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.